Se eu tivesse escutado isso quando eu comecei balé lá atrás, eu teria, com certeza, chego muito mais longe e me tornado uma bailarina segura e graciosa muito antes. Sala de aula é para praticar balé. O que eu quero dizer com isso? Na sala de aula, você deve colocar em prática o balé. Você deve tentar. Eu já vi muitas bailarinas adultas que, quando se vê diante de um passo novo, né, principalmente quando começa a aprender os passos mais complexos, pirueta, chané, os passos ali do centro, começa a se colocar para trás, no fundo da sala, parece que quer sair da sala, parece que quer sentar. Já vi muitas bailarinas falando, nossa, meu pé começou a doer, posso sentar? Por quê? Porque ela estava se sentindo tão desafiada diante de um passo novo que ela estava tendo acesso, que ela ficou com medo de tentar. Por que a gente tem medo de tentar? Já parou para pensar? Por que você tem medo? Todo mundo tem medo de tentar, toda bailarina adulta tem medo de tentar um passo novo. Quanto mais complexo ele for, mais medo a gente tem. Primeiro ponto, a gente tem medo de cair. Quando a gente é criança, a gente não tem medo de nada. A gente sobe em árvore, corre, a gente não tem medo de nada. Conforme a gente vai ficando adulto, a gente passa a perceber o risco das coisas. E aí a gente começa a ter medo. Cara, e se eu cair? Qual é a consequência de eu cair? Eu posso me machucar, pode ser que eu não consiga ir trabalhar, eu vou passar vergonha. Imagina, cair no meio da sala? Não, eu nem vou tentar. E aí a gente esquece que sala de aula, sua aula de balé é para você tentar. Você vai tentar onde? No palco? Na hora que você estiver lá na sua coreografia? Não. É a sala de aula que eu preciso tentar. Então, tente. Eu preciso tentar. Eu preciso sair da minha zona de conforto e tentar fazer aquele movimento que me desafia. Ah, vou pedir ajuda para o professor, vou treinar em casa antes de fazer na sala de aula, tá tudo bem. Mas você não pode fugir dos passos novos, sim? E uma outra coisa, eu tenho medo de tentar porque pode ser que eu erre. Sim, você vai errar, assim como todo mundo erra na primeira vez que vai tentar uma coisa nova. É natural. O erro, ele faz parte do processo de acertar. Quanto antes você errar, antes você vai acertar. Se eu ficar adiando para fazer um passo novo, adiando, eu vou adiar o meu erro. E, consequentemente, eu adio o meu acerto. Porque eu só vou acertar uma pirueta depois de eu ter errado muitas vezes. Então, quanto antes eu tentar, quanto antes eu errar, mais rápido eu vou acertar. Quando a gente muda essa maneira de pensar, a gente começa a se superar. A gente começa a criar coragem de tentar aquilo que a gente não estava tendo coragem. Então, tenha clareza de que a sala de aula é o lugar para você praticar, é o lugar para você tentar, é o lugar para você errar, e aos poucos você vai acertar. Show? Continuando aqui, vamos lá. Estude em casa. Estude em casa. Se eu tivesse escutado isso quando eu comecei balé lá atrás, eu teria, com certeza, chego muito mais longe e me tornado uma bailarina segura e graciosa muito antes. Por quê? Na sala de aula é para a gente tentar, é para a gente errar, é para a gente praticar, enfim. Só que na sala de aula a gente não tem tempo de estudar de verdade. A gente não tem tempo para parar, entender qual é a força que tem um plié, sentir no seu corpo se você está executando com todas as forças que precisa. A gente não tem tempo para entender o passo a passo do processo de uma pirueta. Não, o professor vai lá, passa a sequência, então vamos na diagonal, tombei para deburrer, quarta, coloca a pirueta, a pirueta gira para lá, dá um feedback aqui, né, uma correção aqui, uma correção ali. Mas você parar, quando você para estudar, para pegar um vídeo lá no YouTube, vai lá no canal do Balé Online no YouTube, coloca a pirueta. Vai ter trocentos vídeos lá no meu canal ensinando várias coisas sobre pirueta. Quando eu pego um vídeo assim, e 15 minutinhos eu assisto, vou lá, testo aquilo que está falando no vídeo, eu começo a estudar balé. Eu começo a dar conhecimento para o meu cérebro executar melhor aquele movimento. Por mais que a gente tenha a percepção de que quem faz os movimentos no balé é o nosso corpo, na verdade não é.
Na verdade, é o nosso cérebro que comanda tudo. Quanto mais informação eu dou para o meu cérebro, mais comandos ele vai poder dar para o meu corpo para que esse passo seja executado. Então, quanto mais eu estudar isso, quanto mais eu ver vídeos falando sobre aquilo, mais eu tenho condições de realizar aquele movimento. E quando eu digo estudar, não estou falando pegar um livro, estudar a história do balé, não, desculpa, mas não é isso que vai te tornar uma bailarina confiante e graciosa. O que te torna uma bailarina confiante e graciosa é estudar na prática. É você ir na prática e tentar fazer o movimento. É isso que faz a nossa dança mudar. Então, separa um tempo em casa para entender consciência corporal. Como é que eu encaixo o meu quadril? Como é que eu encaixo as minhas costelas? Falando em quadril, na quarta-feira que vem a gente vai ter uma aula aqui no canal sobre como encaixar o quadril. Quando eu pego esse tipo de conteúdo e eu estudo e eu aplico em mim, e eu vou para minha aula lá presencial, online, aula de praticar balé, e eu aplico aquilo que eu estudei, aí eu começo a evoluir na dança. Aí eu começo a ter mais domínio do meu corpo.